Como eu estava falando, eu vou dar continuidade aqui à nossa lição 6, né? Eu já falei das intenções dos livros, de tudo. Não vou ficar dialogando muito, porque é muita coisa para ser lida e eu vou tentar explicar o menos possível. Até porque vocês já sabem, quem já leu a Bíblia toda, quem sabe das histórias, né? Tem muita gente aí que sabe das histórias, que conhece a história da Bíblia, que pode não ter lido a Bíblia tudo, mas já conhece a história, principalmente de Sara com Abraão, de Jacó com Rebeca, né? Do seu tio Labão, que foi o genro. E eu vou resumir aqui o que tem na Bíblia, porque aí eu quero ver se eu passo 2 lições hoje. Continuação da história do povo de Deus. Como eu disse, deixa eu tentar botar de cabeça para baixo para ver se dá para vocês entenderem a história de Israel. Não dá. Eu queria que vocês vissem direitinho, mas não dá também. Mas tudo bem. Você olhando assim parece que está de cabeça para baixo. Israel é o centro da história bíblica. Tudo começou com a história de Israel, como eu já disse. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, que ele olhou, amou e falou: esse povo é meu. Aí vem a pergunta: poxa, mas se Deus fez todos nós como criatura, imagem e semelhante, por que ele só escolheu o povo de Israel? E os outros povos não vão ser salvos? E os outros povos, por que ele não amou? Se você ler a história toda da Bíblia, você vai entender por que Deus amou mais o povo de Israel. Primeiro, porque veio, a Bíblia conta, e a história, a história do povo hebreu, ela fala que Deus, ele olha para a terra e sonda o coração daqueles que a ama, né? Começa tudo por aí, daqueles que a ama. E ele, Deus, quando desceu da terra, viu Abraão na terra de Ur, dos caldeus, né? Quem já leu essa parte já sabe o que eu estou falando. E viu que ali o povo está tudo idólatra. Poxa, mas Deus não... Aí você pensa: poxa, mas Deus não acabou o mundo lá, que deu o dilúvio, acabou toda a criatura da terra. Ele não acabou o mundo, ele acabou toda a criatura da terra, né? O mundo ficou, mas toda a criatura, a Bíblia diz que todo ser vivente foi morto ali pelo dilúvio. Aí veio Noé com seus filhos e suas noras, fez uma geração, uma mistura ali de povoado, e foi multiplicando, e naquela época o povo vivia 1000 anos, né? Se não chegava a 1000 anos, era pertinho de 1000 anos, porque nem Noé morreu com 950 anos, diz a Bíblia. E aí foi formando o povo, como já foi dito na outras aulas. E esse povo foi se multiplicando, e foi gerando. Aí chegou a parte de Ur dos caldeus, que era um povo da parte semita, né, de Sem, do filho de Noé, que era Sem. Aí veio das descendências, muita geração, tá, gente? Aí veio Abraão. Aí Deus olhou para a terra e viu que Abraão era um que ainda guardava os mandamentos de Deus, que era temeroso, apesar de estar ali no meio do povo idólatra, né? Seu pai era idólatra, a Bíblia diz que eles eram um povo idólatra. Deus escolheu Abraão, da mesma forma que escolheu eu e você. Nós era pecador, sujo, e Deus foi lá, olhou para nós e nos resgatou e falou: nossa, eu vou limpar, porque vai ser minha filha, vai ser minha serva, vai ser meu instrumento na mão de Deus, assim como eu e você. Aí ele olhou para Abraão e viu que Abraão era temente a Deus e ia ser o salvador da pátria, vou dizer assim, mas é o que ia dar continuidade na terra, para chegar até onde ele chegou. E aí diz: Israel é o centro da história bíblica, como eu disse.
A história de Israel se divide em 9 períodos. Vai da chamada de Abraão até o nascimento de Jesus Cristo, num período aproximadamente 2.000 anos, segundo a cronologia bíblica. Ou seja, então o mundo não vive só 2.000 anos, né? 2.000 anos de Jesus para cá, porque até Jesus já tinha se passado 2.000 anos, né? Então começou, quando Jesus foi crucificado, começou uma nova geração e começou um novo ano, que pode, se você ver algumas referências, tem 4 anos depois de Cristo, 5 anos depois de Cristo, ou 1900 anos antes de Cristo. Isso significa que quando Jesus foi para a cruz, acabou aquele século, aquele período, né? E começou um novo período do 1. Período patriarcal, nome dado aos primeiros chefes de família no Antigo Testamento. Antigamente era chamado o patriarca da família. Patriarca da família quer dizer o pai da família. Era ele que comandava, né, enquanto vida ele tivesse, mesmo sendo tataravô, ele era o patriarca. Isso acabou quando ele morreu, porque aí veio Israel, que é Isaac, né? Depois veio Isaac, veio Jacó, que era Jacó e Esaú, mas aí Esaú se desbandou, né? Virou os rebelde, né? Virou aquele que entregou sua primogenitura, porque Deus já conhecia o coração dele, que ele era de má ídolo, então Deus preparou tudo, a permissão. A Rebeca fez aquilo com uma permissão permitiva de Deus, porque Deus já sabia que de Jacó ia nascer as 12 tribos da promessa que ele tinha feito a Abraão. A duração de cerca de 2.000 anos a 1.700 anos antes de Cristo, né? A duração do período patriarcal antes de Cristo chegou de 2.000 a 1.700 anos, ou 1.700 anos a 2.000, que é o correto, antes de Cristo. Local, terra de Canaã. Tudo começou depois na terra de Canaã, de onde depois eles foram cativos e Deus depois levou de novo de volta lá para a promessa. Os fatos importantes: a aliança de Deus com Abraão, Gênesis 17, 7, né? Como o relato começa de 12, essa história toda das 12 tribos começa de Gênesis 12 até os 50, né? Que aí depois ele sai do Egito e começa a Êxodo, né? A duração dos anos, que eu já falei, não vou repetir, é de 1.700 anos antes de Cristo até 2.000, como eu falei. Aí vem os fatos importantes. A aliança de Deus com Abraão, que começa no Gênesis 17, quando Deus faz a promessa que ele ia ser pai de uma grande nação. E como foi, né? Porque só de Jacó nasceram 12 tribos, 12 filhos, desses 12 filhos geraram milhões de pessoas cada um, né? O livramento de Ló, esses são os fatos importantes da Bíblia, né? O livramento de Ló, que está em Gênesis 19, 17, né? O cumprimento da promessa feita a Abraão e o nascimento de Isaac, que está no Gênesis 21, do 1 ao 8. Todo mundo também já conhece essa história de Isaac, como ele nasceu, né? Como foi o sofrimento de Sara. Sara era uma mulher agoniada, uma mulher que ela não tinha fé o suficiente, até porque ela veio de um lugar idólatra, o pai dela era Arã, o pai dela era Terá, né, que era irmã de Naor, filha de Naor, que é pai de Abraão e pai de Terá, e Arã. Eram 3 filhos homens, né? Arã, Abraão e Terã.
Terã, que era o pai de Sara. Era o pai de Sara. Muito nome na cabeça. E Sara era meio incrédula, né? Sara não era aquela mulher confiante, aquela mulher guerreira de fé. Ela foi o tempo todo dela, das histórias dela, ela era uma mulher, eu vou contar assim, vou botar assim no meu linguajar, Maria vai com as outras, porque depois a gente vai ver a história de Sara, né? História de Sara ali com Abraão quando saiu da terra de Ur, as mentiras que Abraão contava, ela era cúmplice de Abraão, né? Até quando chega, né, a parte que ele vai lá para Sodoma e quando chega lá, ele ficou bem, cresce os olhos dele, né? Até começa a dar contenda entre ele e o povo de Abraão, que já estava formado ali. E aí conta a história dele, que foi uma história interessante, está no livro de no livro de Gênesis 19 e 17, desculpa. Livro de Gênesis 17, Gênesis 17, 7, que conta a história que Ló cresceu os olhos nas terras, começou a dar contenda. E a cidade de Sodoma e Gomorra estava toda tomada de idolatria, né? Onde tinham os homossexual, homem com homem, mulher com mulher, e aquela história toda. E Deus começou a interceder, e Deus falou com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas, né, ele intercedeu por causa de Ló, porque ele amava Ló como filho, né? E aí, né, houve aquela coisa de ele ficar pedindo para Deus não destruir Sodoma e Gomorra por causa de Abraão, por causa de Ló. Abraão começou a orar a Deus, clamar a Deus para Deus não destruir Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Mas Ló também estava toda errada ali, junto com as filhas, os filhos e tudo. A mulher de Ló também, a Bíblia diz que a mulher de Ló estava nas riquezas, o coração dela estava nas riquezas. E o livramento de Ló, que está em 19, né? Deus, de tanto interceder por Ló, cumprindo a promessa feita a Abraão, veio o nascimento de Isaac, que é no versículo 21, e o livramento de Ló no versículo 19. O livramento de Ló no versículo 19 de Gênesis, que é onde Deus, de tanto Abraão pedir para Deus não destruir Sodoma e Gomorra, porque ele sabia que Ló estava em pecado, e Deus não queria salvar a vida de Ló, Deus queria salvar a vida de Abraão, porque Deus, quando chamou Abraão para sair de lá da parentela dele, Deus não falou, leva Ló contigo. Abraão levou Ló porque quis, porque amava ele, mas Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, com tua mulher, que ele já era casado com Sara, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou que era para ele levar Ló? Não falou, mas ele não perguntou a Deus também se podia levar Ló. E o que aconteceu? Ele levou. E as consequências depois ele viu aqui no versículo 19, que fala que Ló recebeu o anjo na sua casa e ele não entendia que eram os anjos, porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E ali começa, né, os anjos mandando ele sair de Sodoma e Gomorra, que ia ser destruído. E conta no versículo 19 todo como que aconteceu tudo isso, que eu não vou contar aqui para vocês, porque eu quero que vocês leiam a Bíblia para descobrir. Aí depois veio a destruição de Sodoma e Gomorra, por causa do amor que Deus tinha por Abraão e poupou a vida de Ló. Mas a mulher de Ló tinha o coração nas riquezas que tinha em Sodoma e Gomorra, e a ordem era não olhar para trás, deixar tudo para trás. E Sodoma e Gomorra estava sendo destruído,
A mulher de Ló, desobediente, olhou para trás e virou estátua de sal. Está tudo aqui nessa história. E Abraão sai de lá de Sodoma e Gomorra também, né? E nega Sara, no versículo 20, já nega Sara como mulher. E aqui na destruição de Sodoma e Gomorra, já conta a história que as filhas de Ló, só Jesus, né? Achava que não tinha mais ninguém na terra. Aí foi, embriagou o pai e deitou com o pai. Uma primeiro, agora eu não sei como é que é isso, né? Porque o pai embriagado, dormindo, conseguiu ainda ter ereção para fazer um filho na filha. Aí fez um filho na filha, nenhuma, depois foi com a outra e fez o filho com a outra. E aonde nasceu, né? Aqui no versículo 33 diz: e veio a primogênita e deitou com seu pai e não sentiu ele. Meu Deus, que coisa, né? O pai não sentiu, ele não sentiu que a filha estava deitada com ele lá, transando com ele, né? Na palavra certa. Isso sucedeu no outro dia, que passou um dia, a outra foi, disse a menor, a primogênita: vim aqui já ontem à noite, me deitei com meu pai. Demos de beber vinho também esta noite, então entra tu, deita com ele também, para que vida conservemos semente do nosso pai. Eles achou que Ló ia morrer e não ia ter mais semente do pai dele, mas ela é tão burra, não, tão sem noção, que se o pai dela morresse, tinha ela, que era filha do pai dela, ia casar com outro homem e ia ter descendente do pai dele do mesmo jeito. E assim concedeu. As duas filhas de Ló concebeu do seu pai. E foi onde foi gerado a nação moabita, né? A nação moabita dos filhos de Ló com as filhas. Houve um incesto, né? E Deus... Aí diz aqui no 38, a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje, né? E esse povo moabita é um povo maldito diante dos olhos do Senhor. Que se você for ver lá na frente, Deus proíbe o povo de Israel a se casarem com o povo moabita. E tem um monte de nações da qual o povo de Israel não pode se misturar. Porque o povo moabita, além de ser amaldiçoado por ter cometido incesto com o pai, porque Deus não orientou elas a fazer isso, é porque ele já tinha escolhido Israel. Israel era Israel